em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Prezado irmão e irmã, seja muito bem-vindo você da sua casa a mais um culto vespertino da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Se prepare, atente seu coração o que Deus quer realizar no dia de hoje. Vamos ler o Salmo 150 e ver o que a palavra do Senhor está dizendo. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário,
Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia! Se você está me assistindo hoje, exato momento, é porque você está vivo. E a Bíblia nos orienta a estarmos num estado, num espírito de louvor constante ao Cristo. Então, se atente ao que Deus quer realizar na sua casa hoje. Os nossos pecados afastam de nós o bem. Advertência feita pelo Senhor em sua palavra, através do profeta Jeremias, capítulo 5, verso 25. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Tão elementar, tão conhecida, porém sempre necessária de ser lembrada, é a verdade de que não há pecado inofensivo. Toda transgressão produz resultados negativos, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. O povo de Deus estava vivendo um período de fracasso em relação à fidelidade devida ao Senhor e, por conseguinte, enfrentando as consequências de sua desobediência. Entre elas, a privação de determinadas bênçãos, uma vez que eles muito se afastaram de Deus. O profeta foi então enviado pelo Senhor com a advertência a ser considerada por eles na ocasião e também por nós hoje. Os vossos pecados afastam de vós o bem. No entanto, Deus não muda. A sua bondade e disposição em nos abençoar duram para sempre, mas o nosso comportamento pode nos afastar ou nos aproximar de suas bênçãos, sendo a comunhão com Ele a mais importante. Prova disso é que no capítulo 18, o mesmo profeta foi também enviado com a mensagem de arrependimento e retorno ao Senhor. Voltai cada um do seu mau caminho. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, louvamos o teu nome e agradecemos pela tua palavra que nos ensina o caminho em que devemos andar e nos avisa quando dele nos afastamos. Não queremos desprezar a advertência amorosa que nos fazes e por isso estamos confessando os nossos pecados, pedindo perdão e reafirmando que o desejo do nosso coração é perseverar em fazer a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Silêncio eu oro num lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Quem tenho eu além de ti? Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me
enxergam e eu choro. Quem tenho eu além de ti? Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, Consolador, amigo em todo tempo, eu tenho esperança, porque estás comigo, meu Redentor, refúgio e fortaleza em minhas fraquezas. Percebo que o Senhor é forte, é forte, é forte. Tão forte é, Senhor, é forte, é forte, é forte. Tão forte é, Senhor, é forte. E forte ainda me amas, forte ainda me quer. Tão forte é, Senhor. E forte se fez fraco, forte se entregou por nos amar. Tão forte é, Senhor. E forte não agride, forte não oprime, forte me resgata até de mim. Tão forte é, Senhor, forte incomparável, Deus de amor imensurável. Tão forte que o seu poder se aperfeiçoou em mim. Cante comigo. Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos meditar acerca daquilo que Deus tem para nós através da sua palavra. E é por isso que eu gostaria que você fechasse os seus olhos, pois nesse momento nós vamos orar. Meu Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor faz por nós. Quero te agradecer, Pai, porque em dias difíceis o Senhor não nos desampara. É por isso, Pai, que eu peço que neste momento o seu Espírito nos conduza na exposição da sua palavra e que essa palavra venha nos transformar, porque nós sabemos e acreditamos que a sua palavra, Pai, nunca volta vazia. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Em breve nós vamos viver um dos dias mais difíceis do nosso ano. Nós estamos chegando no momento decisivo, momento este que nós vamos escolher o novo representante da nação.
E em uma sociedade polarizada como a que a gente se encontra, nós sabemos que essa escolha de um novo líder também é acompanhada por dissensões, brigas, ofensas, porque nós vivemos na era da polarização, a era do desrespeito, a era das violências acerca das opiniões contrárias. E isso, de alguma maneira, faz com que eu e você, como igreja, venhamos a compreender que existe uma determinada ética a ser seguida. Até porque igreja não é um CNPJ, igreja não é um endereço, igreja não é um prédio. Igreja é um grupo de pessoas organizadas e sustentadas através das suas relações de amor. Então, se igreja é um grupo de pessoas sustentadas através das suas relações de amor, obviamente, em um tempo de desamor, nós precisamos nos levantar como os profetas do amor. Afinal de contas, Deus um dia nos amou. E é por isso que nós precisamos amar os nossos irmãos e mostrar para a sociedade que um novo tempo chegou. Chegou o tempo do amor, inaugurado pelo reino de Deus que Jesus veio pregar. E nesse momento você pode estar se perguntando, tá bom, pastor Ramon, de onde você está tirando isso? Eu, de alguma maneira, penso acerca dessas reflexões quando eu vou até o Evangelho de João, capítulo 13. Aqui, em João, capítulo 13, Jesus informa para mim e para você que igreja é um grupo de pessoas que um dia foram amadas por Jesus e, por conta disso, estão constantemente aprendendo a amar os seus irmãos. Esse é o conceito de igreja que nós podemos observar através do ministério de Jesus. Esse é o conceito de igreja que nós podemos compreender nessa dinâmica neotestamentária. No texto de João, capítulo 13, nós observamos que Jesus decide lavar os pés dos seus 12 discípulos. E, ao decidir lavar os pés dos seus 12 discípulos, Jesus também aqui vai nos informar que nós precisamos lavar os pés uns dos outros. É por isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto, no Evangelho de João. Um homem que, segundo a tradição, foi identificado como o discípulo amado por Jesus. Nós sabemos que só pode falar de amor quem foi amado e quem ama. E aqui nós estamos diante do discípulo que se singularizou entre os outros discípulos como aquele que foi amado e por isso pôde amar. Então abra sua Bíblia e preste bastante atenção nessas palavras, pois aqui nós vamos observar as singularidades dessas relações de amor que nos singularizam como igreja. Vamos ler o texto? João 13, a partir do versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: Não,
nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele, ou seja, Jesus, sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Esse episódio de lava-pés mostra para mim e para você a grandiosidade do amor que existiu em Jesus. E esse amor que existiu em Jesus é capaz de transformar a sociedade em que vivemos. Porque o amor de Jesus é muito diferente do nosso amor. Afinal de contas, o amor de Jesus é perfeito e o nosso amor é imperfeito. O amor de Jesus é sublime e o nosso amor é falho. Nós não sabemos a forma certa de amar. E isso fica muito claro, porque aqui nós observamos que o amor falho de Pedro, de alguma maneira, representa aquilo que eu e você carregamos dentro do nosso coração. Então, quando nós, de alguma maneira, olhamos para a vida de Pedro e para as incoerências de Pedro nesse texto, nós, de alguma maneira, podemos compreender o porquê nós estamos tão distantes assim da maneira no qual Jesus amou. Quando eu olho para esse texto, eu observo que aqui nós estamos diante de uma tensão. O amor imperfeito de Pedro, esse amor que representa a nossa forma de amar, encontra o amor perfeito de Jesus. O amor decaído de Pedro encontra o amor supremo de Jesus. Se nós queremos constituir um novo tempo em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa sociedade, nós precisamos aprender a amar como Jesus amou. Mas o que significa amar como Jesus amou? O que significa amar perfeitamente? Quando eu olho para esse texto que eu acabei de ler, eu percebo que em um primeiro momento, Jesus amou perfeitamente porque Jesus conhecia profundamente a si mesmo. Jesus amou perfeitamente, pois Jesus conhecia profundamente a si mesmo. Até porque só quem se conhece é capaz de amar. Quem não se conhece muito bem é incapaz de amar. Existe uma história para crianças que nós aqui no Brasil conhecemos como a história do Patinho Feio. Essa história nos informa que um dia uma pata chocou vários ovos e desses ovos nasceu um filhote de animal que era mais feio que os seus irmãos. E por se compreender como um irmão mais feio, como um irmão menor, ele acabou se isolando. E uma vez se isolando, acabou se afastando dos seus irmãos e sendo incapaz de amá-lo. Mas ele nunca percebeu que ele era diferente por ser um cisne. E no momento em que ele compreendeu que ele não era como os seus irmãos, ele era diferente de seus irmãos, no momento que ele compreendeu que a sua identidade era uma identidade diferente dos seus irmãos, ele soube se reaproximar e soube estabelecer novas relações. Nós também somos assim. Muitas vezes nós amamos imperfeitamente porque nós não conhecemos de fato quem nós somos. Nós somos incapazes de visitar os nossos traumas, de visitar as nossas histórias. E por isso,
agimos com aqueles que estão ao nosso redor com arrogância, com vaidades, com agressividade. Por quê? Porque nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem somos, nós estamos muito distantes daquilo que um dia Jesus apontou para nós, e por conta disso, nós acabamos estabelecendo relações tidas como relações decaídas. Diferentemente de nós, Jesus conhecia-se muito bem. Diferentemente de mim e de você, Jesus sabia qual era o seu propósito na terra. Sabia o lugar que ele estava vindo e para onde ele iria. E isso fica muito claro quando nós vamos até as primeiras palavras desse texto. O texto se inicia com a seguinte frase: Jesus, sabendo que era sua hora, os amou e os amou até o fim. Jesus, sabendo que era a sua hora. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus, em sua grandeza, decidiu esvaziar-se para tomar forma de homem e conviver entre nós. Aqui nós observamos que Jesus, consciente de que um dia ele se esvaziou e decidiu conviver entre nós, compreendeu que estava chegando o momento dele retornar ao Pai. Jesus sabia que estava chegando o momento dele entregar a sua vida por nós. Jesus estava consciente de quem era o seu Pai, de qual era o seu propósito e quais seriam as implicações desse seu propósito em sua vida. Jesus estava profundamente conhecendo quem ele era, para onde ia e por que estava no mundo. É por isso que Jesus foi capaz de amar, porque ele se conhecia. E quem não se conhece é incapaz de amar. Quantas e quantas pessoas nós observamos ao nosso entorno, que uma vez incapazes de olharem para as suas histórias, uma vez incapazes de administrarem os seus traumas, acabam assumindo posturas agressivas diante daqueles que estão ao nosso redor. Jesus foi capaz de amar e amou perfeitamente porque ele conhecia a si mesmo. Ele sabia que era filho do Pai e ele sabia que deveria morrer por amor. Se nós queremos amar como Jesus amou e amando como Jesus amou, transformar a nossa sociedade, nós vamos precisar mergulhar nas profundezas do nosso coração e revisitar os porões das nossas almas. Mas Jesus amou perfeitamente, porque além de conhecer a si mesmo, ele também conhecia quem iria amar. O texto nos informa 3 informações essenciais. Em primeiro momento, João diz que Jesus amou os seus discípulos. E logo em seguida ele nos informa que Pedro o negaria e Judas o trairia. Em linhas gerais, nós enxergamos aqui que Jesus os amou. E não nos amou de qualquer forma, mas a melhor tradução seria: Jesus nos amou com o amor ágape. Jesus nos amou com o amor da reconciliação. Jesus nos amou com o amor da entrega da sua própria vida. Jesus nos amou como o amor que Deus nos ama. Jesus nos amou incondicionalmente. Jesus nos amou com amor transformador. Mas nos amou dessa forma, consciente que um iria traí-lo e o outro iria negá-lo. Jesus amou até o fim. Jesus amou absolutamente. Jesus amou eternamente. Mas amou
plenamente consciente que estava amando um traidor e que estava amando um covarde. É por isso que Jesus foi capaz de amar perfeitamente. Porque ele decidiu amar o outro consciente de quem era o outro. Um grande nome da história do Brasil, um homem chamado Antônio Vieira, um dia disse o seguinte: nós amamos os traidores como pessoas leais. Amamos os ingratos como pessoas agradecidas. Amamos os covardes como pessoas corajosas. E nós amamos dessa forma, porque não amamos as pessoas como são, mas amamos aquilo que gostaríamos que as pessoas fossem. Nós não amamos as pessoas como são, mas nós amamos as expectativas que nós lançamos sobre as pessoas. Nós não amamos as pessoas como são, mas nós amamos as representações que nós fazemos das pessoas. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 29, nós observamos que Jacó trabalhou grande parte da sua vida para se casar com Raquel. Mas, como fruto do seu trabalho, o seu sogro, Labão, entregou a ele a sua outra filha, Lia. E por isso que Jacó não foi capaz de amar Lia, porque Jacó trabalhava por Raquel. Jacó idealizava Raquel. Jacó sonhava com Raquel. E quando nós amamos algo, nós não conseguimos amar algo diferente desse algo. Antônio Vieira diz que amar o inimigo como se fosse um amigo, amar o traidor como se fosse leal, amar o ingrato como se fosse agradecido, não é uma virtude, mas é uma profunda ignorância. Porque diferente de nós, Jesus decidiu amar os seus discípulos como eram. E além disso, ele estava plenamente consciente do que poderiam fazer com ele. Ele ama o inimigo consciente do seu ódio. Ele ama o ingrato consciente da sua ingratidão. Ele ama o traidor consciente da sua deslealdade. Jesus nos ama como nós somos. Jesus ama você consciente do seu possível adultério. Jesus ama você consciente das suas mentiras. Jesus ama você consciente dos seus medos. Por isso Jesus te ama perfeitamente. E por isso, muitos de nós não conseguimos amar as pessoas. Porque nós não amamos as pessoas como são. Nós amamos a ideia que nós temos das pessoas. Nós sabemos. Você sabe muito bem disso. Se você olhar ao seu redor, você certamente identificará pessoas que dizem que amam os seus maridos, mas na verdade não amam os seus maridos como são. Amam os seus maridos porque acham que eles são protetores, porque acham que eles são mantenedores, porque acham que eles são boas companhias. Amam suas qualidades, mas não amam a pessoa como é. Existem pessoas que dizem que amam os seus amigos, mas não amam os seus amigos como são. Amam a companhia, amam os momentos de diversões, amam o apoio, amam o status que essa relação de amizade pode oferecer, mas não amam a pessoa tal como é. Nós amamos assim. Pedro amou assim. Pedro dizia que amava Jesus, mas dizia que amava Jesus dentro das imagens de Jesus que ele fazia dentro do seu coração. É por isso que aqui ele é surpreendido por Jesus. Se nós queremos amar as pessoas como Jesus amou,
nós precisamos abandonar as imagens que nós fazemos dessas pessoas. E nós precisamos amar essas pessoas tal como elas são. Jesus sabia que Pedro era um covarde. Jesus sabia que Judas era um traidor. E ele decide amá-los. E ele decide entregar a sua vida, consciente que estava entregando a sua vida a pessoas incoerentes. Jesus amou perfeitamente porque ele conhecia a si mesmo, conhecia o seu propósito, conhecia a sua identidade. E Jesus amou perfeitamente porque ele conhecia o outro, não abraçava as suas representações sobre as pessoas, mas abraçava e amava aquilo que de fato as pessoas eram. Mas Jesus amou perfeitamente também, porque ele sabia que o amor é muito mais que uma palavra, mas o amor é um ato. O amor é muito mais que um conceito. O amor é uma experiência. E só quem experimenta o amor pode amar. Jesus aqui vai nos informar que o amor é mais do que uma ideia, o amor é uma vivência. Jesus nos mostra nesse texto que o amor não se explica, o amor se vive. É por isso que Jesus propõe um gesto prático para o exercício do amor: o lavar os pés. Eu não sei se você sabe, mas no mundo antigo, o ato de lavar os pés era uma experiência profundamente negativa. Porque só lavava os pés quem era servo, só lavava os pés dos outros quem era escravo, só lavava os pés dos outros aqueles que eram os subalternos. Nas culturas orientais, o ato de lavar os pés era um ato destinado aos escravos. Aqueles que nasceram e morriam para servir. É por isso que, dessa forma, Jesus nos informa aqui que o amor não é uma ideia e não é um conceito, mas o amor é um ato corajoso. O amor é uma experiência prática de doação. O amor é uma experiência de altruísmo, de humanidade, de serviço. O amor não é uma experiência irreal, não é uma experiência abstrata, mas é algo que acontece através de gestos. É algo que surge no chão da vida. O amor acontece na vida. Eu não sei se vocês já se atentaram para esse detalhe, mas no livro de 1 Reis nós observamos a relação de amor, de amizade entre Davi e Jonatas. E se você for ao texto, você vai observar que em 2 ocasiões Jonatas jura o seu amor a Davi. Em 1 Reis 18, Jonatas jura o seu amor a Davi assim que inicia essa sua relação de conhecimento com ele. E 2 capítulos depois, Jonatas precisa jurar o seu amor novamente. E a pergunta que nós precisamos fazer quando nós lemos esse texto é: por que Jonatas ele jura o seu amor 2 vezes? Por que ele precisa reafirmar aquilo que ele disse? Quando nós observamos a narrativa, nós conseguimos compreender que depois de experimentar perseguições, depois de experimentar apoios, depois de experimentar desafios, Jonatas jura o seu amor pela 2ª vez. Por que ele faz isso? Porque certamente, acredito eu, Jonatas percebeu que o amor não é algo que eu pronuncio com a minha boca, mas o amor é algo que nasce mediante a caminhada da vida. O amor, ele nasce
dos desentendimentos, nasce do sofrer, nasce das ausências, nasce no sentir saudade, nasce do chorar. Porque amor é algo que acontece no chão da vida. Amor não é uma ideia, amor são gestos que nós conseguimos identificar enquanto vivemos. É por isso que Jesus soube amar perfeitamente, porque Jesus não só fala de amor, mas Jesus compreende que amor tem algo a ver com lavar os pés, tem algo a ver com servir, tem algo a ver com uma experiência de uma vida na vida. E para finalizar, eu percebo que o amor de Jesus é um amor singular, porque Jesus amou perfeitamente, e por amar perfeitamente, ele sabia muito bem qual era o destino de quem ama. Só quem conhece as consequências do amor pode amar. Por amor aos seus discípulos, Jesus caminhou até uma cruz. Por amor aos seus discípulos, Jesus foi ofendido e humilhado. Por amor aos seus discípulos, Jesus foi pendurado no madeiro. Por amor aos seus discípulos, Jesus foi morto injustamente. Mas também por amor aos seus discípulos, ao terceiro dia, ele triunfou sobre a morte e ressuscitou. Jesus amou perfeitamente porque Jesus conhecia o destino de quem ama. A morte, a doação, a entrega da vida. Hoje nós vivemos tempos de desafetos, tempos de desamor. E isso não é nenhuma surpresa, porque a palavra já diz que o mundo jaz do maligno, e no maligno não existe amor. E nós somos aqueles que amamos imperfeitamente, mas estamos em busca do amor perfeito de Jesus. Um amor que sabia quais eram as coisas que habitavam dentro do coração. O amor que emanava de alguém que conhecia muito bem quem era. O amor que emanava de alguém que conhecia muito bem quem iria amar. Um amor que emanava de alguém que sabia muito bem que o amor não é uma ideia, mas o amor é um gesto. O amor ocorre no chão da vida. O amor de alguém que sabia aonde chegaria amando. Se hoje eu e você queremos fazer a diferença no nosso cotidiano, na nossa sociedade, nós precisamos perseguir esse amor de Jesus. Nós um dia vamos conseguir amar como Jesus amou? Certamente não, porque nós somos, assim como Pedro, indivíduos imperfeitos. Então, para que querer amar como Jesus? Para nós amarmos de modo diferente do que nós temos amado hoje. O mundo precisa de amor. E um dia nós fomos amados por Jesus. No dia em que nós aceitamos a Jesus como nosso único suficiente Salvador, nós nos tornamos os filhos de Deus. E por isso, começamos a enxergar como meta um amor que olha para dentro de si, que olha para quem está amando, que olha para os gestos do amor e que olha para os destinos que se chega uma vez amando. Que você possa fazer um mergulho profundo na sua história, na sua biografia, e possa identificar o que está te impedindo a se lançar numa relação de lava-pés como Jesus um dia se lançou. Que você possa estar com um olhar muito apurado acerca de quem você está decidindo amar.
Porque um dia essas pessoas vão te trair ou vão te negar. Mas Jesus, consciente do que as outras pessoas fariam com ele, decidiu amar com amor ágape e os amou até o fim. Que você saiba que o amor não é uma ideia, mas o amor é uma experiência encarnada na vida. E isso certamente vai te tirar de uma zona de comodidade e vai fazer com que você suje os seus pés, assim como Jesus sujou os seus próprios pés. E que você hoje saiba que existe um destino para quem decide amar. E esse destino é a cruz. Que essa palavra encontre morada nos seus corações. Essas foram as qualidades que singularizou o amor de Jesus. E são pelas falhas nessas qualidades que nós amamos imperfeitamente, e por amar imperfeitamente nós alimentamos esse caos que nós vivemos. Que o seu amor seja mais parecido com o amor de Jesus. Porque, uma vez salvos, Jesus se torna o nosso modelo. Jesus se torna a nossa referência. Jesus se torna o parâmetro e o propósito final das nossas vidas. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de um amor que se autoconhece, que conhece quem vai amar, que conhece o fato do amor não ser um conceito, mas ser uma experiência de vida, e que conhece o destino de quem ama. O seu destino, uma vez amando, é a cruz. Então pegue a sua cruz, siga Jesus, anunciando as palavras de amor para esse mundo que padece no desamor. Que Deus te abençoe. Amém.